pessoal, tudo bem? Sou Fátima Carvalho, estou aqui de volta com a Lamax, no Pet Art com Lamax, para mais uma série de aulas de quilling. Nessa série eu quero continuar trazendo exemplos de imagens, de figuras, porque o quilling tem muitas formas de aplicação, né? Então você pode aplicar em materiais de papelaria, que é o que a gente vai fazer primeiro, que é esse bloquinho aqui de borboleta. E aí tem muitas outras formas, né? Eu tenho feito muito coisas para decoração. Então muitos quadros, mandalas, peças no bastidor, muita coisa para decoração. E todos esses exemplos aqui de figuras dá para compor quadros depois, então acho que é legal, né? Cada vez vir com uma pecinha diferente para vocês irem poderem ir aprendendo a incrementar e montar, né, compor esses quadros, que é o que mais tem sido procurado agora. E aí hoje a gente vai fazer essa borboletinha aqui, que ela tem várias pecinhas, né? A gente vai precisar do gabarito para ela ficar bem simétrica, bem direitinho, porque tem dois lados iguais, né? E aí sempre com as ferramentas que a Lamax traz, que facilita muito a vida da gente. Então vamos lá? Então, para a borboletinha aqui, eu fiz ela de 3 cores, né? Vou fazer essa rosinha aqui, que é de 3 cores, que fica mais visível, né? Dá um destaque maior, né? Do que numa cor só. E aí eu vou precisar do gabarito. Por quê? Porque cada pecinha tem um tamanho diferente, ó. E aí, para elas ficarem certinhas, né? Os dois lados iguais e os tamanhos aqui de cada pecinha, porque cada parte da asa da borboleta vai mais de uma pecinha. Então, para ficar tudo certo na medida, a gente vai usar o gabarito aqui, ó. O gabarito que é esse aqui, né, que a gente tem todas as escalas aqui dos círculos, dos triângulos, e que ajuda nisso, ajuda a ficar tudo do mesmo tamanhinho, porque se eu for moldando a mão livre, vai ficar um de cada tamanho, a peça não fica certinha. Então, vamos lá? Aí eu vou fazer aqui num papel estampadinho que eu escolhi, mas a ideia de aplicação é um bloquinho simples, que depois eu coloco a medida lá, mas esses bloquinhos que a gente compra em papelaria, e aí eu escolhi um papel estampadinho, que depois eu passo as medidas e só vinquei aqui com o estilete, né, eu meço, depois passo as medidas direitinho, vinquei com o estilete e vou encapar esse bloquinho, depois vou colar aqui, ó, tá? Essa é só uma ideia, né? Aí você pode fazer uma capa de caderno, até essa outra aqui, ó, que eu até usei aquelas decor tapes da Lamax, que é super fácil, você já encapa, e aí depois pode aplicar em cima também, tem essas capas plásticas que protegem o quilling, fica muito legal. Então, onde aplicar, você pode usar o que você tem por enquanto, né, tem um caderno, quer dar uma customizada. Então, né, dá para aplicar o quilling de muitas formas. Então, vamos começar a enrolar, né? A ferramenta para quilling, que é essa daqui que a gente usa para enrolar, para quem está começando agora, né, que descobriu o quilling agora. Primeira coisa que a gente faz, eu enrosco a tirinha aqui, bem na pontinha, que é para o miolinho ficar bem bonitinho, e começo a enrolar. Enrolo com uma certa leveza na mão, né, para depois o rolinho, pra gente conseguir soltar esse rolinho, para depois eu poder dar o formatinho, ó. Então, enrolei, tirei, e agora eu vou colocar aqui no gabarito, ó. Então, eu solto aqui, e aí eu vou ter essa medida aqui de pecinha. Aí eu venho, tiro ele aqui do gabarito, com cuidado, passo cola aqui na pontinha, bem pouquinha cola, tá? E aí já posso dar o formato, que ali é uma gotinha bem achatadinha, ó, uma gotinha bem alongada, tá? Então essa é a primeira pecinha que eu vou fazer. Então aqui, ó, dessa maior, né, eu tô fazendo essa maior aqui, eu vou precisar de duas, uma pra cada lado, né? Então eu faço outra igual. E aí é nisso que o gabarito ajuda, porque aí eu vou medir e vai ficar igualzinho. De novo, enrolo. E o quilling vem crescendo muito, muita gente me procurando para curso, porque é uma técnica que você não gasta muito, dá para fazer um monte de coisa, então tem muita gente procurando e interessada
em aprender essa arte, que é uma delícia, né? Ficar enrolando. Então aqui de novo, aí tá vendo, ó, que elas ficam certinhas do mesmo tamanho, ó. Se eu juntar duas, já tem até um coraçãozinho aqui, ó. Então aqui duas maiores. Aí eu mudei a cor um pouco, vou fazer um outro tom aqui, vou pegar um pink. E aí, como é uma pecinha menor, eu vou cortar a tirinha ao meio. Então, para a segunda pecinha do meio, eu enrolo só com meia tirinha, tá? Solto, e aí solto na medida menor aqui, ó. Então, aqui era de 1,5, aqui é de 1,2, depois de 1, de 1, aqui, tá? Tiro e colo aqui. Então, essa é a segunda. E depois a terceira também, com metade da tirinha, eu vou pra menorzinha aqui, ó. Tá? Então, eu usei esse, ó, 3 tamanhos. Círculo. Tiro e colo a pontinha. Então, eu vou ficar com 3 tamanhos aqui, ó. Aí, eu vou juntar esses 3. Então, eu colo pela lateral aqui. O médio e depois o menorzinho. Então, vou ficar 3 partezinhas assim, ó, da asa. Até assim pode deixar, depois eu vou contornar de preto, mas assim já seria uma variação também da borboletinha, ó. Se eu nem quisesse contornar de preto, já ficaria legal também, ó, tá? Aí eu já tenho adiantadinho aqui, ó, então eu fiz 2 vezes isso, né? Para a parte de cima da asa da borboleta, ó. Aqui, essa parte de cima aqui. Depois embaixo são mais 2 pecinhas da menorzinha e 2 para cá e 2 para cá, tá? Então tá aqui, ó, que é um coraçãozinho. Agora, para dar um destaque maior, como o fundo é beijinho e também mais ou menos da mesma cor aqui do tom do rosa, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma contornada de preto para dar uma vida, para ficar mais destacado, assim, aparecer mais, fica mais bonito, tá? Então, eu pego a tirinha preta, passo uma cola na pontinha aqui, bem pouquinha cola, sabe? Os quilling sempre pouquinha cola, pra não fazer sujeira. Dou uma pressionadinha aqui, ó. E aí, eu vou envolver essas 3 pecinhas aqui que eu juntei, tá? Então, aqui, dou a volta, mais umas 3 voltinhas. Aí sempre finalizo numa pontinha, porque aí o acabamento fica mais bonitinho, tá? Se eu cortar aqui no meio, ó, vai aparecer a emenda. Então eu sempre finalizo numa pontinha, ó. E aí um pinguinho de cola. E fecho aqui, ó. Tá? Mesma coisa com o outro lado, um pinguinho de cola. Envolvo com a preta. Pressionadinha aqui pra cola pegar e vou como se eu estivesse contornando aqui, tá? Corta a pontinha e cola aqui. Então, já tô com a parte de cima da asa da borboleta prontinha, tá? Agora, ó, aqui também já teria. O que é muito legal porque você já vai visualizando, ó. Se eu quisesse finalizá-la assim, já seria uma borboletinha. Mas eu quero uma asa um pouco mais longuinha, então tem mais uma partezinha aqui embaixo. Então, de novo, eu vou envolver essas 2 aqui, ó. E aí, quando você tá criando, eu sempre falo que não tem errado, assim, você vai inventando. Às vezes a borboleta vai ficar com um formato um pouquinho diferente. Acho que sempre tomar cuidado para os 2 lados ficarem iguais, né? Pra não ficar uma borboleta tortinha, mas aí você pode ir variando esses formatos assim, já ir criando a sua borboletinha, né? E outras figuras também. Então, aqui outra parte e mais uma. Eu envolvo e dou umas 2 voltinhas aqui para aparecer o preto. Sempre cortando na pontinha para dar acabamento, tá?
E aí eu já tenho a minha borboletinha aqui, opa. Sempre dando uma pressionadinha para secar bem. E aí eu vou aplicar ela num estampadinho aqui, ó. Então eu sempre posiciono primeiro pra ver, né, o espaço onde ela vai ficar mais bonitinha, pra depois colar, tá? Pra depois passar a cola. Não posso ir colando, que às vezes é uma flor, é uma coisa maior, aí ela sai fora do espaço, e não fica muito bem colocado. Então sempre estuda primeiro, pra depois aplicar na base, tá? E a gente vai fazer o corpinho da borboleta. O corpinho também, meia tirinha. Eu vou enrolar do mesmo jeito, soltar. E aí ela também é uma gotinha, mas aí tem uma variaçãozinha que eu deixo ela um pouquinho mais apertadinha na ponta, ó, pra como se fosse uma cabecinha. Deixa eu pegar com a pinça que dá pra ver melhor. Então eu achato mais e deixo uma parte mais redondinha assim, que como se fosse a cabecinha da borboleta, tá? Aí sim, aí eu vi que, né, eu quero nessa posição aqui, porque depois eu quero fazer outra, ou eu deixo mais no meio, passo cola, ou na base ou na pecinha, e aplico aqui, ó. A pinça sempre ajuda bem a aplicar, né, porque com as mãos, às vezes é uma peça pequenininha, então eu sempre gosto da pinça pra aplicar na base, ó. E aí eu venho com as asinhas aqui. Passo cola. Aplico o outro lado. E aqui eu posso até aplicar na base e venho com a outra parte da asinha aqui, ó. E aí, para completar, só mais uma anteninha que a gente vai fazer. A anteninha é uma sobrinha de papel de uns 2 dedos, assim. Eu vou cortar. Aí eu dobro ao meio e dou uma vincadinha para um lado e para o outro assim, ó, tá? Como se fosse um Vzinho. Seguro aqui, passo cola. Posso aplicar cola também na base e passar a peça pela cola, tá? Ó. Passo a cola e aplico aqui, ó. Uma pressionadinha para secar. E tá pronta a nossa borboletinha. E aí eu já começo a juntar, né? Então outras flores que eu já ensinei aqui, completo começa com uma borboletinha dessa, ou faço essa borboletinha solta para fazer uma ponteira de lápis. Então as formas de variações do quili são muitas. E aí o que eu quero trazer para vocês é vários exemplos de figuras para vocês irem, né, cada vez pegando mais o jeitinho, assim. Então eu espero que vocês tenham gostado. O bloquinho aí eu fiz mais uma, azulzinha. Né, 2 borboletinhas, depois eu colo a capinha aqui e tem um bloquinho super fofo que serve de lembrancinha para presentear alguém. Espero que vocês tenham gostado. Sigam lá, curtam o canal, se inscrevam, que aí vocês estão sempre sabendo das novidades. Em breve a gente vem com mais uma aula. Obrigada!